ler então o Salmo de número 10. O tema da minha mensagem hoje é a confiança na justiça divina. Vamos ler aí o texto. Nós vamos ler o capítulo inteiro aí. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Davi, ele inicia esse salmo com esta indagação. Provavelmente por conta de todo o cenário que ele vai narrar agora, nesses versículos posteriores, do homem mau oprimindo o homem bom, do ímpio, oprimindo o justo, oprimindo o servo de Deus. E aí Davi, assim como nós, como eu e você, nós podemos, por um instante, também sermos tentados. Será que Deus não está vendo? Será que Deus me abandonou? Parece que Deus está tão distante, diante de inúmeros sofrimentos que o justo, os filhos de Deus, sofrem neste mundo. E Davi, ele inicia esse salmo com esta indagação. Senhor, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? E aí agora ele vai começar a descrever os ímpios. E ele diz, na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria. Ímpio é todo aquele que não é servo de Deus. É todo aquele que não se submete a Deus e a sua palavra. É todo aquele que não está nem aí para com Deus. É aquela pessoa que vive em seus pecados, está mergulhada em seus pecados e não está nem aí para Deus. E ele diz, na sua arrogância os ímpios perseguem o pobre com fúria. Que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio se orgulha da sua própria cobiça. E o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca, ou seja, por conta do orgulho, o ímpio não busca a Deus, ele não se submete a Deus. Ele acha que ele por si só, ele pode fazer qualquer coisa. Ele não precisa de Deus para ir trabalhar, ele não precisa de Deus para conduzir a sua casa, ele não precisa de Deus para criar os seus filhos, ele não precisa de Deus para conduzir o seu casamento. Ele acha que por si só, ele pode fazer todas as coisas. E ele continua, no verso 4 ainda. Deus não está em nenhum dos seus planos, ou seja, eles não estão nem aí para Deus. Eles podem fazer o que lhes dá na telha, pelo menos acham. Verso 5. Os caminhos dele prosperam sempre. Note aqui a prosperidade, não é um dia na vida. Mas ele diz, o caminho deles prosperam sempre. E ele diz, os teus juízos, ou seja, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, estão muito acima dele, longe de sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. E diz a si mesmo, note essa expressão aqui, e diz a si mesmo, será usada aqui pelo menos 3 vezes. Você nota que o servo de Deus, o cristão, aquele que teme o Senhor, ele ora ao Deus do céu. Ele clama ao Deus Todo-Poderoso. E Davi está nos mostrando, o salmista está nos mostrando o contraste aqui. O servo de Deus, ele se prostra e busca o seu Senhor. Ele busca refrigério, renovo, consolo em Deus. O ímpio, ele não se prostra diante de Deus. Ele não ergue um clamor a Deus, ele não busca o Senhor, mas ele fala consigo mesmo. Tamanha é a sua arrogância, tamanha a impetulância, que ele ora, ou melhor, ele é o seu próprio Deus, ele diz consigo mesmo. E olha a expressão que ele diz. E diz a si mesmo, jamais serei abalado. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Ou seja, nada pode me destruir. Eu sou forte o bastante. Eu posso todas as coisas. Ninguém vai destruir a mim e a minha descendência, a mim ou a minha família. E Davi continua. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Paulo ele vai citar este salmo lá em Romanos. Se você se lembra, nós já estudamos. Paulo cita o salmo lá em Romanos. E ele continua, o salmista. Ele fica à espreita nos povoados. Mata o inocente em emboscada. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma emboscada como o leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. E ele o apanha e o arrasta com a sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo, mais uma vez, o salmista usa a expressão. E o que o ímpio diz? Deus se esqueceu. Cobriu o rosto e nunca verá isso. Ou seja, eu posso fazer qualquer atrocidade, qualquer maldade,
eu posso pisar na cabeça dos outros que Deus não está vendo, que Deus não está contemplando, que ninguém irá cobrar isso de mim. Verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo, tu não pedirás conta. Você nota? Agora ele está dizendo, olha, o ímpio, diante desse cenário, ele pergunta, será que Deus não vai pedir conta? O interessante é que agora no versículo 14, a chave muda. O salmista muda completamente o cenário. Até o versículo 13 ele está descrevendo aquilo que ele está vendo. O ímpio, o homem mau, oprimindo o homem bom. O homem mau tentando esmigalhar o homem bom. Davi está descrevendo a injustiça, que a injustiça está imperando, que a maldade está sobressaindo. Ou seja, que a injustiça está prevalecendo. Mas agora no verso 14, pela fé, pela total confiança em Deus, este cenário muda. E ele diz, mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Você nota que no verso 1, ele faz uma pergunta, por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Mas agora ele diz, o Senhor tem visto. Tu atentas para os sofrimentos e a dor. E aí no verso 15 ele diz, quebra o braço do ímpio e do malvado. Uma expressão, braço, um símbolo de força. Davi, o salmista está descrevendo, Deus quebra aquilo que eles acham onde está a força deles. Eles podem combater e fazer o que eles bem entendem. Mas Deus, o justo juiz, quebra os ímpios. E ele diz, esquadrinha a maldade deles, ou seja, sonda o coração desses homens, até não encontrar mais nada. E ele diz no verso 16, o Senhor é rei para sempre e eternamente. As nações desaparecerão da terra dele. E não é isso que nós vimos? Quando nós olhamos para a igreja do nosso Senhor, quando havia lá meia dúzia de gato pingado, o Império Romano triunfando, tentando destruir a tudo e a todos, e muitos impérios ruíram, e a igreja do nosso Senhor prevalece de pé. Reinos ruíram, mas a igreja do Senhor permanece de pé. Verso 17. Tu, Senhor, tem ouvido os desejos dos humildes. Tu confortarás o coração deles e inclinarás o teu ouvido para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Até aí. Algumas pessoas gostam de ler as Escrituras 3, 4, 5 capítulos por dia. Outros leem um pouco mais, 18, 20 capítulos por dia. E aí pessoas perguntam sempre, né, mas o que o senhor acha disso? Se for para efeito de conhecer a história bíblica, você lê 3, 5, 18 capítulos por dia, ótimo. Maravilhoso para você se situar nas Escrituras. Agora, se você quer aprender de fato as Escrituras, você precisa meditar no texto. Você precisa, às vezes, ficar uma semana, por exemplo, num salmo como este, meditando em versículo após versículo, se aprofundando naquela leitura e se alimentando dos salmos. Então você pode fazer as duas coisas. Se você quer ter um panorama, uma visão e compreender a história bíblica, leia vários capítulos por dia. Mas se você quer aprofundar e realmente conhecer o Senhor, você precisa ir devagar. Você precisa separar uma porção e meditar naquela porção. Como nós temos estudado aqui na quarta-feira os Salmos, você pode começar pelos Salmos. E sempre você precisa ter um bom comentário ao lado. Isso vai te ajudar e muito a aprofundar o seu conhecimento das Sagradas Escrituras. E lembre-se, nada acontece do dia para a noite. Tudo demanda tempo, tudo leva tempo. O conhecimento também é assim. Então você precisa ir todos os dias fazendo a mesma coisa, para que o seu conhecimento não seja algo superficial. Nós vivemos em dias onde nós temos muita informação e acesso a muitos bons conteúdos. E mesmo assim, nós vivemos em dias onde há um abandono total da palavra de Deus, onde as pessoas não conhecem a Deus, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Muitos hoje que se intitulam cristãos, eles fabricaram um Jesus em sua mente. Eles criaram um ídolo, um Jesus que não está nas Escrituras.
E aí muitos vão dizer acerca do católico, de muitos que estão prostrados diante de imagem, mas muitos crentes fabricaram uma imagem. Muitos crentes criaram um ídolo e deram-lhe o nome de Jesus. Porque o Jesus que muitos pregam hoje não é o Jesus das Sagradas Escrituras. Como disse Martin Lloyd Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar nas Escrituras. E hoje, mais uma vez, nós estamos diante de uma palavra do Senhor, diante de um salmo, que vai narrar exatamente isso. Um Deus que ele não fecha os olhos diante das adversidades, ou melhor, diante das grandes maldades que os homens fazem. Deus não fecha os seus olhos como se não estivesse vendo, como se ele não estivesse contemplando a maldade humana. Pelo contrário, Davi está descrevendo, sim, que esse Deus, o justo juiz, ele vai dar a recompensa a cada um dos homens, de acordo com as suas obras. Que ele vai, sim, punir a maldade humana justamente porque ele é um Deus bom, porque ele é um Deus de amor, e ele precisa punir a maldade do ser humano. Davi, ele está aqui angustiado. Por quê? Porque os homens maus prevalecem e os homens de bem estão sendo esmagados. E parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus está dormindo. E é por isso que Davi está angustiado e apresentando diante de Deus o seu clamor. Calvino, ao comentar sobre esse texto, ele vai dizer: isso é uma viva imagem de um estado amplamente corrupto e caótico da sociedade. Ou seja, o que Calvino está dizendo aqui, de maneira mais simples e mais prática para nós, é que a maldade está reinando de maneira absoluta. E é isso que Davi está deparando. A maldade está reinando de maneira absoluta. O homem mau está prosperando diariamente. Ou seja, é a injustiça. Todos nós aqui podemos testemunhar casos de injustiça. Quantos sindicatos, por exemplo, né, e você pega aí muitos de mau caráter mesmo, que os caras acabam emitindo boletos aí para empresas que eles nem fazem parte daquele grupo, e pessoas que estão preocupadas com os seus nomes, o nome de sua empresa, acabam pagando. Já ouvi relatos aí de pessoas pagarem boletos porque veio em nome de um sindicato, ficaram com medo de sujar o nome da empresa, pagaram uma taxa altíssima. Vai por contador recorrer, ver o que estava acontecendo. Então não, eles têm esse costume mesmo. Eles emitem boleto e mandam para as pessoas. Quem pagar, pagou. Se pagou, perdeu o dinheiro, não tem como mais o que fazer. Você vê tanta injustiça. Nós olhamos para o nosso país, né? Quantas pessoas que por conta de algumas leis aí do passado, o camarada era um funcionário público ou da área militar, e aí o cara aposenta, e na maioria das vezes, muitas das vezes, prestaram um serviço de péssima qualidade para a sociedade, e aí aposentaram. Aí o cara morre, e aí a pensão fica para alguém da família. Só que nunca trabalhou na vida. Recebeu por 15, 20 anos, 15, 20 mil reais, porque o salário era alto. Quem pagou a conta? Se a pessoa nunca trabalhou na vida, como que ela vai receber um salário de 20 mil reais de mão beijada? Por 20, 30 anos? Ora, é claro que vai sair do pobre. E eu não sou nenhum comunista, eu não sou nenhum socialista. Mas essa é a verdade. Quando nós olhamos para o nosso país, quem são os maiores pagadores de impostos? Quem é a maioria nesse país? São os pobres, somos nós. Essa é a realidade. Então quem banca? A máquina somos nós. E aí você olha para tanta desgraça, você vê o pobre sendo esmigalhado, sendo trucidado em meio a esses caos. A injustiça reina nesse país. Nós temos visto aí com o Estado, nós vemos 12 ministros tentando dominar o país inteiro. 12 ministros cometendo abusos, indo contra a própria Constituição do nosso país. É injustiça por todo lado. E é neste momento que, assim como o salmista, nós podemos ser tentados a achar que Deus está longe. São em dias assim que nós podemos ser tentados, assim como o salmista foi tentado, a achar que Deus não vê o que está acontecendo, que Deus não se importa com a nossa situação, que parece que não importa, não é bom ser honesto, que não vale a pena ser honesto num país ou no mundo como o nosso, onde a maldade reina, onde os homens maus prosperam dia após dia, onde os homens maus são recompensados por suas maldades. Porque se você já tentou andar de maneira honesta num país como o nosso, você já percebeu que é muito difícil.
Você sofre de todos os lados se você quer fazer o que é correto. A perseguição vem de todos os lados. Então, ao ver a iniquidade vindo sobre você como uma avalanche, o conselho de Davi e o conselho de todas as Escrituras é: não se desespere. Diante das inúmeras dificuldades, inúmeras adversidades, inúmeras injustiças que eu e você possamos enfrentar, não se desespere. Mantenha a fé. Creia na justiça divina. Creia na justiça divina. Creia que a sua vida está nas mãos do Senhor e que nada passa desapercebido dos olhos do nosso Deus. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Que Deus contempla tudo o que os homens fazem, inclusive os seus filhos. Inclusive os seus filhos. E dentro disso eu quero falar alguns princípios bem rápido. Primeiro, o salmista está dizendo que o ímpio, ele é um arrogante. Deus está comunicando a sua palavra por meio deste livro. Deus se revelou a nós por meio da escrita. Então você precisa também acompanhar aqui o texto e perceber o que o autor está destacando aqui. E uma das coisas que o salmista está destacando é que o ímpio, ele é um arrogante. Ele vai dizer isso no verso 2, que ele se levanta com arrogância. No verso 3 vai dizer que ele se orgulha de tudo aquilo que ele faz. No verso 4 ele também diz acerca do orgulho. Então o autor está nos transmitindo o objetivo. Ele está mostrando quem é o ímpio, como ele se porta. E ele é exatamente este homem arrogante. Mas ele nos dá um exemplo prático de como funciona esta arrogância. Ele nos dá exemplos desta arrogância. Primeiro, ele nos mostra aí no verso 6 e no verso 13, né? E diz a si mesmo: jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Pensa no camarada arrogante. E no verso 13 ele vai dizer: porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás conta? Meu irmão, lembre-se, os crentes oram. Os crentes se prostram diante de Deus e buscam a Deus. Os arrogantes falam consigo mesmos. Assim como o salmista está descrevendo. O crente, ele se prostra diante do Senhor. Ele confessa que sem o Senhor ele não é nada. Ele confessa a sua limitação, a sua fragilidade. Ele confessa que ele precisa de um Senhor e de um Deus Todo-Poderoso. O arrogante não, ele fala consigo mesmo. Eles amam ouvir a própria voz. A Escritura nos ensina a orar por tudo. As pessoas acham um absurdo orar todos os dias pelo próprio casamento. As pessoas acham um absurdo orar todos os dias pedindo a Deus a provisão, o sustento, o cuidado. As pessoas acham um absurdo orar todos os dias para que Ele nos proteja a nossa ida e a nossa vinda. As pessoas acham um absurdo orar pelas mínimas coisas. Mas é exatamente isso que as Escrituras nos ensinam. Porque se você não ora pelas mínimas coisas, como que você vai orar por aquelas que você considera grande? Se você não ora pelas mínimas coisas, reconhecendo que sem Deus você não pode conduzir a sua vida, que sem Deus você não tem controle algum sobre a sua existência, que sem Deus, assim como disse Jesus de maneira muito clara, sem mim nada podeis fazer. Ora, é o que a Escritura nos mostra, nós precisamos orar por tudo. Mas a pergunta é, o ímpio ora? O arrogante, ele ora? Então, quanto mais arrogante você for, menos você vai orar. Agora, quanto mais humilde você for, mais você vai orar. Quanto mais você perceber a sua fragilidade, o quanto que você é fraco, o quanto que você é limitado, mais você vai orar. Como disse Hernandes Dias Lopes, oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Só ora quem é fraco, só ora quem precisa de Deus. E só o cristão genuíno vai reconhecer isso, a sua fragilidade e a sua limitação. O segundo exemplo que ele nos dá desta arrogância é essa confiança tremenda, como nós lemos aqui também no verso 6. Jamais serei abalado. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Ele acha que ele pode tudo. Eu jamais serei abalado. Nenhuma circunstância pode me atingir ou atingir a minha descendência. O terceiro argumento que ele nos dá, o terceiro exemplo de arrogância que ele nos dá, é que o ímpio ele insulta a Deus. Ele se levanta contra Deus, como nós vemos aí no verso 3, né? Pois o ímpio se orgulha da sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor.
ele amaldiçoa e despreza a Deus. Não é exatamente isso que o ímpio faz? Eles acham que conquistam tudo na força do próprio braço. Eles acham que não precisam de ninguém. Eles acham que tudo o que eles precisam é de sua inteligência, do seu QI, como se eles pudessem acrescentar um dia ou minutos à existência. Mas é claro que sem Deus, o homem não pode reconhecer a sua limitação. E é por isso que ele descreve o ímpio, ele insulta a Deus. O quarto exemplo que ele nos dá aqui, o ímpio ele despreza também os outros. No verso 5. Os caminhos dele prosperam sempre, os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Você consegue notar aqui? Aqui o salmista está descrevendo que o ímpio ele se levanta contra Deus e contra o próximo. Ele consegue quebrar os dois mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como a si mesmo. Ele insulta a Deus e despreza o seu próximo. Ele despreza. Então estes são os exemplos que o salmista nos dá com relação a esta arrogância. Agora aqui, meu irmão, o salmista ele está descrevendo de maneira prática o ímpio. Que isso é uma característica do ímpio. Mas não se engane. Essa natureza maligna está dentro de mim e de você. Essa natureza maligna está dentro de todos nós. Do mais novo ao mais velho. Todos nós precisamos estar atentos e vigilantes e lutando contra esta natureza maligna dia após dia, para que nós não tenhamos as mesmas atitudes e tomamos as mesmas posições que os ímpios tomam. Porque eu sei, talvez você não vai insultar a Deus, como o salmista está descrevendo, mas a arrogância está dentro de mim e de você. Todos os dias nós achamos que Deus muitas vezes está nos devendo algumas coisas. Nós somos arrogantes. Isso está dentro de mim e de você. Não se engane. Por mais que às vezes você não consiga enxergar. Mas isso está dentro de você. Isso está dentro de mim. Aquela confiança extrema em nós mesmos. Como se nós tivéssemos o poder de resolver alguma coisa sem Deus. Como se nós pudéssemos manter a nossa existência sólida sem Deus. Mas todos os dias nós confiamos em nós mesmos. Por quê? Convenhamos, pare e pense. Você orou hoje? Você se prostrou diante de Deus ou foi apenas neste momento de culto que você fez a sua oração? Ou seja, com esta atitude, se nós não nos prostramos diante de Deus, nós estamos dizendo com outras palavras que nós não precisamos dele. Que nós damos conta da nossa vida sozinhos. Que nós podemos sim conduzir toda a nossa existência sozinhos. Lutero disse, hoje tenho muitas coisas a fazer, preciso orar mais. Mas hoje muitos crentes, eles dizem, tenho muitas coisas a fazer, não posso orar mais. Por que você não pode acordar um pouco mais cedo? Ou por que você não pode dormir talvez um pouco mais tarde? A pergunta que nós devemos nos fazer é, será se realmente a oração é importante para mim? Será se eu entendo a minha fragilidade e o quanto eu preciso desse Deus? Então muitas vezes há essa confiança extrema em nós mesmos. Quantas vezes o nosso coração é ingrato para com Deus? Reclama porque tem um trabalho, reclama porque não tem um trabalho. Reclama porque não tem um filho, ou reclama porque tem um filho. Quantas vezes reclamamos de inúmeras coisas? A ingratidão muitas vezes vem e assola o nosso coração. E não conseguimos enxergar o quão ingrato temos sido para com Deus. Ora, a Escritura diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. Porque nós pecamos, nós transgredimos a lei do Senhor, e esta era a consequência. Mas o Senhor enviou o seu próprio Filho para ser moído na cruz do Calvário por nós. Ou seja, Ele nos reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos livrou da condenação eterna. Você e eu temos motivos de sobra para levantarmos todos os dias e erguermos as nossas mãos para os céus e dizer, louvado seja Deus, que a graça dele encontrou um pecador como eu. Eu merecia a morte e o inferno, mas ele me resgatou do império das trevas. Todos os dias, eu e você deveríamos nos levantar e bendizer ao nome do nosso Senhor. Quantas vezes precisamos lutar contra esta rebeldia para com Deus e para com a sua palavra. Então isso faz parte de nós. Essa natureza maligna está dentro de mim e de você. E nós temos que lutar todos os dias contra ela. Segundo, o princípio que nós aprendemos aqui é que o ímpio ele não busca Deus. Isso está muito claro aqui no texto.
Ele diz que o ímpio ele não investiga, né, como vai usar na revista atualizada. Que ele não investiga, aqui no Almeida século XXI, diz que ele não busca a Deus. Ele diz que não há Deus. Mas ele chega a ser um ateísta? Será que ele é um ateu mesmo? Quando você para analisar o Salmo com bastante cuidado, nós vemos que o que o salmista está descrevendo aqui, não é um ateísmo puro. E como que nós chegamos a essa conclusão? Se você se lembra, nos versos posteriores, ele diz o seguinte: Deus não vê. Será que Deus não vê sem justiça? O próprio ímpio dizendo isso? Então nós não estamos diante de um ateísmo puro. Porque senão ele não ia nem dizer, será que Deus não vê? Ele não iria nem perguntar, será que Deus não vê? O que o salmista está descrevendo aqui é que esse homem é aquela pessoa que ela vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus não existisse. São aquelas pessoas que elas não estão preocupadas com as coisas espirituais. São aquelas pessoas que não pensam nas coisas lá do alto, como diz as Escrituras. Ele está descrevendo aquelas pessoas que pensam apenas em coisas materiais, que pensam apenas em prosperidade, em sucesso, em ter fama, em serem felizes neste mundo. São essas pessoas. É essa pessoa que ele está descrevendo. E no verso 11 e no verso 13 ele diz, né, Deus não julga, Deus não se importa. O salmista foi tentado a isso. Como ele descreveu muito preciso, de maneira precisa, no verso 1. Por que está tão distante? Porque parece que o Senhor está tão longe. E no verso 5, né, ele diz, os caminhos dele prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe da sua vista. Ou seja, ele não liga para os mandamentos de Deus. Ele não está nem aí para a palavra de Deus ou se submeter à palavra de Deus. O que está em jogo o mandamento desses ímpios se me faz feliz, é lícito. Acabou. Não é isso que nós vemos hoje na nossa sociedade? Se me faz feliz, eu não estou fazendo mal para ninguém, é lícito. Posso fazer o que me dá na telha, eu quero ser feliz. Eu quero viver a vida. Então ele não se importa com o que é certo ou o que é errado. Ele só importa em se satisfazer. Se o satisfaz, se o faz feliz, está valendo. E muitos crentes vivem assim hoje. Eles não se perguntam, Deus aprova isso? O que a Escritura diz acerca deste assunto? O que a Escritura diz da maneira que eu tenho vivido? Eles não se perguntam. A única pergunta que eles fazem é, vai me satisfazer? Vai me fazer feliz? Se for, está ótimo. Pense, por exemplo, um crente e um ímpio se divorciando. Porque muitas vezes o outro lado não é crente, e aí às vezes pode chegar num desfecho do casamento, com certeza. Mas quando você vai conversar com um ímpio, o que eu mais escuto o que eles mais alegam para se separarem, se divorciarem eu quero buscar a minha felicidade, eu preciso ser feliz. E quando tem filhos, né, eu ainda pergunto, e a felicidade dos seus filhos? Como que fica? Aonde fica? Mas eles estão preocupados em se satisfazerem, só isso. Eles não estão nem aí para os seus filhos. Pense bem, se o adulto, que está enfrentando aquele problema, já não tem estrutura para aguentar aquela situação. Imagine uma criança, ver as duas pessoas que ele mais ama se divorciando, se separando, brigando como cão e gato. Mas eles não ligam para isso. A única coisa que eu mais escuto eu preciso ser feliz, eu vou em busca da minha felicidade. Agora, quando você vai conversar com um cristão genuíno, que muitas vezes do outro lado, o cônjuge não é cristão nem nada, mesmo diante do pior cenário, o cristão vive angustiado, ele vive aflito. O que Deus diz acerca dessa situação? Será se Deus aprova o que eu estou fazendo? Será se este é o melhor caminho que eu devo fazer? Será se esta é a melhor posição que eu devo tomar? É completamente diferente. O cristão não está preocupado em ser feliz, ou ele não parte em busca da felicidade. Ele está preocupado com o que o seu Senhor diz, com o que o seu Senhor revelou em sua palavra. Esta é a preocupação de um cristão genuíno, em se submeter a Deus e a sua palavra. Terceiro, é claro que vai desembocar numa vida pecaminosa. Nós vemos aqui que o salmista
descreveu o ímpio, que é aquela pessoa que insulta a Deus e que ele esmaga o seu próximo, ou seja, ele se levanta contra o Criador, contra o Deus Todo-Poderoso e também pisa no seu próximo. Ele quebra os dois mandamentos, de amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, esse ímpio, ele é uma exata expressão da maldade. Mas de onde procede essa maldade? De falta de temor, de arrogância e de prosperidade. Não é isso que o texto está descrevendo para nós? Falta de temor, porque ele se levanta contra Deus, despreza o Criador. Falta de temor, arrogância, porque ele acha que ninguém pode abatê-lo. E prosperidade. Essas três coisas. A maldade procede destas três coisas. Quando você junta a falta de temor, a arrogância com a prosperidade, isso vai resultar numa vida completamente maligna e longe de Deus. O que ele está descrevendo é que nós estamos diante de um homem maldito. Quando juntou as três coisas, falta de temor, arrogância e dinheiro no bolso. Aí a situação ficou feia. Aí que eu não preciso mesmo de Deus. E ele vai nos dar esse exemplo, né? Essa falta de temor. Ele insulta a Deus. Ele esquece de Deus. Ele diz que Deus não vê as suas atitudes, as suas ações. Assim o ímpio se posiciona. Se você se lembra lá em Romanos capítulo 3, após citar este salmo, Paulo conclui. Após fazer uma lista dos pecados do homem, da humanidade, e citando aqui o salmo, Paulo conclui a seguinte expressão. Esses pecados, eles praticam esses pecados porque há falta de temor a Deus. Não há temor diante dos seus olhos. Não há temor diante dos seus olhos. Ou seja, a razão dos pecados é a falta de temor a Deus. Eles não temem a Deus. E aqui nós estamos diante de um cenário muito comum hoje na igreja evangélica em nosso país. Em grande parte, o que nós temos são pastores modernos, que não pregam o verdadeiro evangelho, que não anunciam o Deus das Sagradas Escrituras. E a grande realidade, o que a palavra de Deus diz é que esses homens são enviados do diabo. A grande realidade é que esses homens tiram o temor de Deus diante dos olhos das pessoas. Porque eles anunciam um evangelho que não está nas Escrituras. Eles pregam um Deus que não está nas Escrituras. Eles tentam fazer de tudo, o máximo possível, para que a mensagem seja indolor, para que a mensagem não confronte a plateia, para que as pessoas possam vir, domingo após domingo, trazendo os seus dízimos e suas ofertas, mas que elas continuem vivendo as suas vidas longe de Deus, mas que o dinheiro chegue. Ou seja, mesmo que essas pessoas estejam indo rumo ao inferno, mas desde que elas estejam contribuindo, desde que elas estejam abastecendo o cofre da igreja, ótimo. Esse é o evangelho que é pregado hoje. Você não pode expor o evangelho genuíno. O evangelho genuíno confronta. Porque se você vem domingo após domingo, quarta após quarta, e ao ouvir a pregação, você não volta para sua casa e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso mudar muito, eu preciso do Senhor. Eu preciso que a tua graça me alcance, me fortaleça, dia após dia, a viver em novidade de vida. Você deveria fazer isso. Porque ao expor o texto bíblico, nós vemos o quanto que nós estamos longe. O quanto nós precisamos nos aproximar. O quanto nós precisamos da graça de Deus sobre nós. Mas esses pastores modernos, em sua maioria, são enviados do diabo e tiram o temor a Deus. A pregação que anunciam, o evangelho que eles anunciam não é o evangelho, a boa notícia. Sim, Deus ama, Deus nos ama, Deus morreu numa cruz, sim, mas Deus é justo, Deus é justiça. Deus é justiça, Ele não pode ver a maldade humana e simplesmente fechar os seus olhos e não punir a maldade humana. Lembre-se, Deus pune inclusive os seus filhos. Se você se esqueceu, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi viu a espada sobre o seu lar. E não foi o diabo, foi o próprio Deus. A espada nunca mais apartou da casa de Davi. Mas hoje muitos pastores prometem um Deus, não de acordo com as Escrituras, mas um Deus alá a moda do cliente. O que o cliente quer? O que você quer? Um Deus que vai te abençoar? Mesmo que você esteja em pecado? Ótimo, vamos pregar esse Deus. Você quer um Deus que parece mais um vovôzão? Que fecha os olhos para o seu pecado? Ótimo, vamos pregar esse Deus. Vamos anunciar isso. Deus, meu irmão, Deus é misericordioso com o pecador arrependido.
Louvado seja Deus por isso. Mas Deus é implacável, implacável com o pecador impenitente. Então lembre-se disso. Se caiu, confessou o pecado, sempre haverá um Deus gracioso e misericordioso. Mas se o homem permanece duro em seus pecados, Deus é implacável com o pecador impenitente. Então aquela frase que nós ouvimos muito, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Esquece, isso não está na Bíblia. Isso deve ser frase de para-choque de caminhão. O que está na Bíblia é que Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador impenitente. Deus odeia aquele pecador que não se arrepende dos seus pecados. Deus ama o pecador arrependido, aquele que confessa os seus pecados e crê em Cristo Jesus. O outro exemplo que ele nos dá aqui é a arrogância. A falta de temor e a arrogância são coisas distintas, porém são inseparáveis. Estão juntas. Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz: a arrogância é a mãe de todos os males. Na tradução da linguagem de hoje, o salmista vai dizer: os maus falam com orgulho dos seus desejos, né? Ou seja, ele se orgulha de que seus desejos são atendidos. Lembre-se do verso 5? No verso 5 diz que eles prosperam todo dia. Prosperidade constante, ou seja, eles são prósperos. E aí, então, eles se vangloriam disso. Eles se vangloriam, ou seja, os ímpios, eles não passam desejo. Eles não passam vontade. Eles fazem o que lhes dá na telha. Pintam e bordam. Não estão nem aí para Deus. Não há peso, não há culpa. Não há nenhum sentimento ali de peso. Eles se vangloriam. O cara atrai a esposa, ele conta para todo mundo. Ele faz inúmeras atrocidades e conta, e os outros aplaudem. Não é isso que Paulo mostra para nós também lá em Romanos? Essa é a descrição dos ímpios. Essa é a descrição dos ímpios. Calvino diz o seguinte: olha, os ímpios lisonjeiam e aplaudem a si próprios, enquanto a sorte lhes sorri e obtêm o que almejam e desfrutam de tudo quanto desejam. Ou seja, quando eles pintam e bordam, quando eles conquistam tudo que eles querem, eles estão lá, sorridentes. E hoje nós vemos essa praga no meio dos crentes, né? Grande parte da cristandade acham que a maior evidência de que eles estão debaixo da bênção de Deus, que Deus está se alegrando, está feliz com eles, é porque eles estão prosperando, que há muito dinheiro no bolso, que eles estão sendo um sucesso aos olhos desse mundo. Essa é a praga da teologia da prosperidade, que é onde a maior evidência de que você é servo de Deus, você é filho de Deus, porque há muita prosperidade. Aqui, o homem descrito aqui é um ímpio e está prosperando. Talvez uma das maiores desgraças que veio sobre ele era justamente essa prosperidade, que o levou a cada vez mais para longe de Deus. E é exatamente isso que nós vemos hoje. E essa é a próxima característica, né, que ele descreve: falta de temor, arrogância e prosperidade. Ou seja, o ímpio, ele opera o mal e nada acontece. Pelo contrário, ele prospera ainda mais. Ele quer esmigalhar o seu próximo e está prosperando. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é um estilo de vida completamente depravado. Um estilo de vida completamente depravado que não está nem aí para Deus e para ninguém. E para a gente encerrar, a chave muda. E ele diz que o justo juiz está ali. É exatamente isso que o salmista vai dizer. O salmista diz, inicia o salmo dizendo, né? Até quando, Senhor, te conservas longe? Até quando o Senhor vai ficar aí longe? Parece que não está vendo. Qual que é a ideia do salmista ao expressar desta maneira? A ideia é que ele está dizendo o seguinte: tu és justo, ó Deus. Tu és justo. E quando ele diz que tu és justo, ele está dizendo: o Senhor sabe o que é errado. O Senhor sabe o que é errado. E quando ele diz: tu és poderoso, por que o Senhor não se levanta? Ele está dizendo: Senhor, tu tens o poder para mudar esta situação. O Senhor pode reverter este cenário. O Senhor pode quebrar este ímpio. O Senhor pode aniquilá-lo. Mas por que o Senhor não faz nada? Porque parece que o Senhor não está agindo. Aqui, meu irmão, o salmista está sendo tentado da mesma maneira que você e eu podemos ser tentados. Qual é essa tentação? A tentação de que parece que a maldade vai prevalecer.
Parece que os ímpios sempre irão ser os melhores. Parece que os homens maus é que vão se dar bem sempre. Essa tentação que nós enfrentamos todo dia, não é? Lá no trabalho, por exemplo. Quem que prospera? Quem que avança? Na maioria das vezes são aqueles que quebram as regras. Na maioria das vezes são aqueles que não estão nem aí para fazer o que é certo. Se você faz o que é certo, na maioria das vezes você pode sofrer por conta disso. Então nós somos tentados. Assim como o salmista foi, nós também somos tentados a achar que a maldade vai prevalecer, que o homem mau vai se dar bem sempre. Mas do verso 14 em diante a situação mudou. Ele diz que Deus, sim, se importa. Que Deus olha para o sofrimento do justo. Que os olhos do Senhor não estão fechados. Ele diz que Deus é um rei justo. Que Ele está ali governando sobre tudo e sobre todos. E Ele diz mais, que Ele vai recompensar os bons e punir os maus. Você foi tentado a isso? Deus não se importa? Parece que Deus está de longe? Lembre-se do que o salmista está dizendo. A resposta vem dele mesmo. Ele mesmo responde à sua indagação. Por que está tão longe? Por que parece que não liga para o sofrimento? Ele diz, não, sim, Ele se importa. Ele cuida dos seus. E aí, nós não podemos nos esquecer da igreja primitiva. Nós não podemos nos esquecer dos apóstolos. Que muitos sendo mortos, muitos cristãos sendo perseguidos, muitos sendo aniquilados, destruídos pelo Império Romano. Mas por que eles continuavam de pé? Por quê? Porque havia uma promessa. E a promessa nós vemos lá em Apocalipse, para nós encerrarmos. Para encerrar Apocalipse, que Deus diz, e João, por meio de João, é o seguinte: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. E qual é a promessa? Venho em breve e trago a recompensa. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei cada um segundo a sua obra. Por isso que diante do Império Romano, onde o Império Romano estava ali, esmagando a igreja, tentando esmagar a desamparada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Império Romano estava tentando esmigalhar a todos os cristãos, por que aqueles homens continuavam com a sua fé inabalável? Porque eles tinham uma promessa. O que sustentava os cristãos da igreja primitiva, o que sustentou os cristãos ao longo dos anos, é porque eles têm uma promessa. Que sim, o Senhor disse muito claro, eis que venho sem demora. Então, meu irmão, não fique frustrado, aflito, angustiado, porque neste mundo caído, na maioria das vezes, nós vamos ver homens cruéis, homens que cometeram inúmeras atrocidades, saindo muitas vezes pela porta da frente do tribunal e sendo aplaudido, como nós temos visto em nosso país. Mas diante do tribunal de Deus, do juiz de toda a terra, ninguém vai escapar. Eis que venho sem demora. Por isso, confie na justiça divina. Confie que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Que eu e você, assim como Davi, possamos descansar no Senhor, crendo que sim, Ele se importa conosco. Ele se importa com cada um dos seus filhos. E Ele tem sim cuidado de cada um de nós. Amém?